Você já teve aquela sensação de déjà vu com a astronomia ao abrir o YouTube recentemente? Aquela impressão estranha de que você está assistindo ao mesmo vídeo repetidas vezes, só que em canais diferentes? Pois é, você clica numa thumbnail incrível com um título chamativo sobre uma nova descoberta chocante. Uma voz suave e aveludada começa a narrar e passam 2, 5, 10 minutos, ou às vezes até horas. E o vídeo acaba e você percebe uma coisa: você não aprendeu absolutamente nada novo. Parece que a gente entrou num ciclo vicioso, uma fábrica de conteúdo infinito. Todo dia, dezenas de canais novos surgem falando sobre o James Webb, o 13 Atlas, sobre buracos negros, sobre Marte e, bem, por aí vai. Mas é sempre o mesmo assunto, a mesma abordagem rasa, o mesmo texto genérico, a mesma superficialidade. Eu sou estudante de astronomia e eu preciso ser sincero com vocês. Isso está me incomodando profundamente. Não só como criador de conteúdo, mas como alguém que aprecia a ciência. Hoje eu não quero apenas te ensinar uma fórmula ou algo do tipo. Eu quero conversar sobre por que a astronomia na internet está ficando quebrada. E por que a gente precisa consertar isso? O primeiro problema que a gente encontra é a enrolação. Muitos desses canais que inundaram o YouTube não são feitos por pessoas apaixonadas pelo espaço. São operações automatizadas usando inteligência artificial para gerar volume. O foco é a quantidade e não a qualidade dos vídeos. Por isso tem canais que postam todo dia vídeos de horas de duração. A IA faz tudo: o roteiro, as imagens e até a narração. E o que ela faz justamente nessa narração? Bem, ela enche linguiça. Você já deve ter notado. O roteiro começa com frases pomposas, do tipo: no vasto e misterioso tecido do cosmos infinito, onde as estrelas dançam, e algo do tipo. Parece bonito, né? Parece até poético, mas na verdade é vazio. São 500 palavras para dizer algo que caberia em uma única frase. Eles usam essa linguagem recheada para prender a sua atenção, para reter o tempo de tela, rodando em círculos sem nunca chegar num ponto científico real. É bom para os canais, sim, mas não para quem assiste. A informação técnica, o ouro do conhecimento, fica diluído no mar de adjetivos, se é que está presente de fato. E no final, o vídeo se torna um ruído de fundo. Você ouve, 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 mas não absorve ou não aprende nada de novo. Mas se o texto enrolado já é ruim, tem algo que, na minha opinião, é ainda mais perigoso: as imagens que eles mostram. A astronomia é uma ciência visual. A gente precisa ver para conseguir entender definidamente as escalas, as órbitas e as estruturas. Só que esses canais de IA geram imagens que são basicamente alucinações, tanto por conta da limitação das próprias IAs, mas também sendo feito de propósito assim, para ser sensacionalista e chamar a atenção das pessoas. E eu já perdi a conta, por exemplo, de quantos vídeos mostraram essa imagem aqui, afirmando que é um vazio no espaço, sendo que na verdade é só uma nebulosa escura chamada Barnard, que, bom, na verdade é um berçário de estrelas, né? É onde elas se originam. Elas estão lá, só não dá pra ver por conta do gás e da poeira que estão na frente. Ou então, quantas vezes aparecem vídeos mostrando três Atlas dessa forma alongada, afirmando definidamente que é uma nave alienígena, sendo que a gente não tem nenhuma prova científica disso. E isso daqui, bom, eu não tenho nem ideia do que era pra ser isso daqui. Tem até canais que fingem serem feitos por professores doutores, mas quando você pesquisa, vê que esse professor nem existe, é apenas uma IA. E sem contar os canais feitos por pessoas mesmo, e que ainda assim divulgam textos e imagens falsas e sensacionalistas. Mas não vamos nos estender tanto assim não. E tudo pelo quê? Por visualizações, engajamento e dinheiro. Pode parecer bobagem, pode parecer que eu estou sendo chato com detalhes, mas não é detalhe. Quando você assiste a um vídeo educativo e a imagem contradiz a física, o seu cérebro cria uma intuição errada. Você começa a achar que o espaço funciona daquele jeito caótico e mágico. Esses canais não se importam se a imagem faz sentido físico. Eles só querem ter algo para preencher as falas do vídeo, algo que seja brilhante, colorido e chocante o suficiente para você não parar de assistir. É sensacionalismo visual puro. Eles sacrificam a realidade em troca de um clique. E por que isso é ruim para nós, o público, né? Porque isso é ruim para a sociedade. Você pode pensar: ah, é só entretenimento, deixa o pessoal assistir, qual que é o problema? Como eu já disse, o problema é que as pessoas entendem errado a forma como a própria realidade funciona, virando também uma forma de desinformação, principalmente para aquelas pessoas que não costumam estudar astronomia ou não consomem regularmente esse conteúdo.
mas acabam vendo um vídeo ou outro de vez em quando. Além disso, esse conteúdo fast food vicia o nosso cérebro. A gente se acostuma com a resposta rápida, com exagero, com o fim do mundo a cada terça-feira. Isso mata a nossa paciência. A gente perde a capacidade de sentar e de entender um argumento complexo, de seguir um raciocínio lógico que leva mais de 30 segundos para ser construído, de entender a profundidade na simplicidade das coisas. E tem um efeito colateral ainda pior. A realidade começa a parecer chata. Quando a ciência real divulga a foto de um buraco negro, por exemplo, aquele anel laranja borrado que foi resultado de anos de processamento de dados e esforço humano genial, muita gente olha e diz: só isso? A imagem que a IA gerou era em 4K e era muito mais bonita. Vocês percebem o perigo disso? Estamos trocando a beleza incrível, difícil e complexa da realidade por uma fantasia gerada em segundos. Estamos criando uma geração que acha a verdade sem graça, porque ela não tem explosões ou alienígenas a cada 5 segundos. Do meu lado, eu tô na graduação de astronomia. Meus dias são cercados de cálculos, de mecânica, de física, de ler artigos e muitas vezes são muito difíceis e são tarefas que demoram bastante. E eu garanto pra vocês, mesmo assim, a realidade é muito mais interessante que a ficção. Entender como as estrelas nascem e morrem, como os buracos negros funcionam, como as galáxias interagem, isso dá um prazer intelectual que nenhuma imagem falsa de IA consegue dar. É o prazer de entender como a engrenagem do próprio universo realmente gira. Embora demore mais e não seja tão direto, vale a pena, pois realmente se aprende algo verdadeiro. Um roteiro escrito pelo ChatGPT, por exemplo, não tem espanto. A IA não olha para o tamanho de uma galáxia e sente vertigem. Ela só prevê a próxima palavra. A astronomia é uma ciência que está ligada diretamente à emoção humana. O próprio Carl Sagan já dizia que é uma experiência formadora de caráter e de humildade. Só um ser humano consegue realmente transmitir a paixão e o peso do que significa estudar o cosmos. Eu não quero competir por quantidade, e não vou postar vídeo todo dia com roteiro automático. Se eu for falar de um fenômeno, eu vou abrir o simulador, eu vou mostrar a física correta. Se eu não souber a resposta, eu vou pesquisar nos livros ou em artigos, e não inventar. Eu quero respeitar a sua inteligência. Eu quero fazer vídeos originais, que as pessoas saiam sabendo de algo novo, que não sabiam antes de ver o vídeo. Que realmente aprendam algo. Você saia de cada vídeo sentindo que realmente aprendeu como o universo funciona de uma maneira diferente. E não apenas que passou o tempo vendo luzes coloridas ou imagens bonitas. Se você também cansou desse conteúdo raso e quer mergulhar na astronomia de verdade, sem filtro e sem sensacionalismo, através de alguém que estudar de perto, continua comigo. Vamos construir uma comunidade real aqui. Eu vou tentar sempre fazer vídeos de ideias originais ou que não foram muito exploradas ou não muito divulgadas, porque eu acho que é assim que é legal, que você entre no vídeo e aprenda algo novo de fato sobre o nosso universo, sobre a astronomia. Bom, muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Bruno e bem-vindos ao Universando.